Gente, antes de nós passarmos para a parte 4, sobre realidade e instituições sociais, e vai ser bem sintético, eu quero fazer uma leitura de Calvino. Eu havia mencionado aqui para vocês as palavras de Calvino nas Institutas sobre a relação entre o conhecimento do homem e o conhecimento de Deus. Uma ideia que, como eu mencionei, já está lá atrás em Agostinho. Conhecer a Deus e a alma. Então vejam o que diz Calvino. Nossa sabedoria consiste quase inteiramente em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Mas desde que ambos estão unidos por muitos laços, não é fácil determinar qual dos dois precede e dá nascimento ao outro. De fato, nós não podemos desejá-lo até que tenhamos começado a sentir desprazer conosco mesmos. Pois qual homem não está disposto a descansar em si mesmo? Por outro lado, é evidente que o homem nunca se aproxima do verdadeiro autoconhecimento até que ele tenha previamente contemplado a face de Deus e tenha descido após tal contemplação para olhar para si mesmo. Então, gente, vocês devem ter notado que na crítica transcendental de Doivert, essa afirmação de que o conhecimento de Deus, o conhecimento do homem, tanto do mundo quanto de si mesmo, é relativo ao conhecimento de Deus, aparece na forma da crítica transcendental, na demonstração de que em todos os atos de pensamento, a relação do homem a partir do coração com aquilo que ele considera absoluto é que governa o modo como ele articula suas explicações da realidade, e que ao mesmo tempo o conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro no coração, é justamente o que vai governando a alma do homem, é o que vai impedir que alguém que realmente submeteu sua mente ao senhorio de Deus, que ele tome os objetos do seu pensamento teórico e absolutize os frutos do resultado desse pensamento teórico e procure construir a sua identidade nesses atos. Então aqui vocês percebem que existe um paralelo muito claro, da crítica transcendental doiverdiana e a concepção do conhecimento de Deus e do homem em Calvino. Bom, só lembrando, esse detalhe, isso é o que Doivert chamou de o giro copernicano, que ele apresentou do conhecimento, essa revolução do pensamento filosófico para encontrar as suas raízes religiosas. Mas vamos falar um pouco agora sobre a teoria da realidade de Doivert, algo que a gente já introduziu. Então nós falamos das raízes religiosas do pensamento ocidental, falamos da ideia cosmonômica cristã. Nós não vamos falar mais sobre fé e liberdade da razão por hora, porque nosso tempo está curto, então vamos entrar na teoria das esferas modais. Rapidamente, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas eu vou dar só um panorama geral, e depois teoria das entidades, e teoria dos entes, e teoria social do Doivert. Então, lembrando algo que está implícito na discussão dos motivos básicos do pensamento ocidental, mas é uma sugestão de Roy Clauser para ajudar a gente a mapear as cosmovisões. Então, a gente tem uns tipos ontológicos básicos. Um deles é o monismo panteísta, que trata a realidade divina como infinita e a realidade aparentemente não divina como a finita, mas ela é apenas aparentemente não divina. É um recorte ilusório do todo divino. O todo é, por exemplo, no hinduísmo, como eu já mencionei, Brahman, Atman, e a visão que a gente tem de que existem níveis de sentido separados, que eu sou um indivíduo separado de você, tudo isso são ilusões, são maias, são ilusões da experiência pela alienação da consciência em relação à divindade. Então, esse é um tipo de ontologia que na prática vai negar que aqueles níveis de sentido realmente existam. Nós temos também aí o dualismo pagão, que já é uma coisa diferente. Ele toma um pedaço ou um aspecto da realidade e trata aquele aspecto como divino. E a criatura é o resto do universo, mas existe uma certa continuidade
entre os outros seres, né, não divinos, e o ser divino. E o dualismo pagão sempre desemboca em um tipo de polaridade, né? Na verdade, isso é o traço do dualismo, é essa polaridade, em que você afirma uma dimensão da realidade como divina e isso gera uma contra-divindade. Então, você pode pensar aí, o caso do motivo matéria-forma é emblemático, né? O efeito do motivo matéria-forma. Na visão cristã, existe uma diferença qualitativa infinita, criador-criatura. Isso é um tema de Søren Kierkegaard, por exemplo, essa ênfase na diferença criador-criatura. Mas isso não diz tudo, né? Seria legal a gente imaginar, melhorar essa imagem, e embora exista uma diferença criador-criatura, existe comunicação do criador com a criatura, não é uma barreira exatamente. Então a criatura existe dentro do âmbito da graça, que eu representei aqui com esse triângulo, né? Então a criatura, nada na criação pode ser confundida com o Criador, mas o Criador está totalmente presente na criação por meio da sua graça, sustentando todas as coisas. Isso reflete melhor a imagem aí cristã. O dualismo de natureza-graça é um dualismo específico, que ele não é como o dualismo pagão, que rompe a unidade da realidade, tratando uma dimensão como divina e a outra como antidivina, né, que é o traço do paganismo. Esse dualismo de natureza-graça é a tentativa de acomodar a visão cristã com alguma visão secular, e geralmente ele procede dessa forma. Afirma-se a realidade de Deus e da sua ação graciosa, mas a sua ação graciosa não atinge a totalidade da natureza. Existe uma separação entre o campo da graça e o campo da natureza. Então, uma parte da vida tem a ver com Deus, para simplificar isso. Mas tem uma outra parte da vida que é, entre aspas, secular, e não tem a ver com Deus. Então, esse é um dualismo que é típico de contextos cristãos, né? É necessário ser cristão para ter uma cosmovisão inconsistente e, consequentemente, manter um universo de dois andares, a vida espiritual e a vida secular, o mundo sobrenatural e o mundo das coisas naturais, a área que Deus atua e a área em que Deus não atua, que não tem a ver com Deus. Então, isso foi só uma lembrança, né? E uma tipificação a partir daqueles motivos base. Então, lembrando os princípios da ontologia cristã: diferença qualitativa infinita, criador-criatura, e a ideia de arquê, Deus como a fonte absoluta do sentido. Arquê tem sentido, né? Daí que vem a palavra arquétipo, por exemplo. Arquê é o princípio, a fonte, assim por diante. Segundo, a unidade religiosa supratemporal do homem no coração. Então, o homem é a imagem temporal da fonte absoluta do sentido. Então, por isso é que no homem todo o sentido está concentrado, e é por isso que o conhecimento do homem e o conhecimento de Deus são correlativos. É o que Calvino diz. É tão correlativo que é difícil saber quando que termina um e começa o outro. Interessante, né? O Calvino dizer isso nos estudos. Mas é por isso, porque o homem é a imagem temporal da fonte absoluta de sentido. Então, o sentido cósmico que vem de Deus está concentrado no coração do homem. Lembra do que Pico della Mirandola disse? Né, que Deus colocou todas as sementes das esferas do universo nessa criatura, o homem, para que ele pudesse contemplar a grandeza da obra divina, para que ele conseguisse contemplar toda a obra divina. E nós temos, então, finalmente, o caráter significante da realidade criada, né, a ideia de cosmonomia. Né? O mundo é significado. Lembrem disso. Sein, significado, é o ser de tudo aquilo que é criado. A substância, entre aspas, mais íntima de todas as criaturas é a palavra divina que sustenta a sua existência. Então, nada tem um ser autoexistente. Só Deus tem ser autoexistente. As criaturas são relativas a Ele. Cosmonomia é o governo soberano de Deus sobre o cosmo por meio de suas leis. E essas leis são o limite entre Deus e a criatura, expressando seu pacto com a criação, como está lá em Jeremias 31, né?
quando Deus diz que se falhar a aliança dele com o sol e a lua e as estrelas, se falhar a sua aliança com a criação, então a aliança dele com Davi e com Israel vai falhar também. Então ele fala sobre as leis, né? Os ordenamentos, as leis que ele concedeu para a criação. E essa ideia, inclusive, se você fuçar, você vai descobrir que quando a ideia de leis naturais começa a aparecer em René Descartes, começa a emergir ali na aurora da Revolução Científica, a base para esse discurso sobre leis naturais é o cristianismo. Né? Os gregos falavam em ordem, mas não falavam em leis. Eles não tinham uma visão, digamos assim, legislativa da relação divina com a realidade. Então a ideia de leis naturais, que estão além dos próprios objetos naturais, é uma coisa que vem da fé judaico-cristã. Então a cosmonomia estabelece uma série de esferas de soberania que marcam os limites das leis divinas. Então aqui nós temos essa afirmação de João Calvino: Deus legibus solutus est, sed non ex lex. Significa isso. Deus é o legislador absoluto, mas não é sem lei. Os nominalistas diziam isso, né? Deus ex lex est, Deus é sem lei. Mas aí ele vai dizer que não. Não é que Deus é o legislador, mas não é que não tenha lei. Então a relação de Deus com o mundo não é arbitrária. Ela tem a ver com um pacto amoroso e assim por diante. A gente pode dizer que é uma visão pactual também de mundo, né? Então quem gosta aí da teologia do pacto, então mesmo que não todos os detalhes na sua versão presbiteriana, mas enfim, se você tem uma visão pactual da relação de Deus com o mundo, então ela tem toda a ressonância com a ideia de cosmonomia que a gente encontra na filosofia reformacional. Lembrando, então, que o que a gente quer dizer com as leis? Ora, gente, todas essas esferas, essas 15 ou 16 esferas, aqui, eu tenho mais de uma lista aqui. Aqui estão 16 esferas porque a gente distinguiu o aspecto cinético e o aspecto físico. Mas, enfim, todas essas esferas, aspectos da experiência, eles são distinguíveis por causa da palavra divina. Isso é muito importante. Deus criou o mundo e estabeleceu distinções, né? Vamos lembrar aí, Deus separando trevas da luz, Ele não fez separação, e não colocou o homem também para dar nomes e tal. Isso é uma analogia para vocês entenderem o ponto. A palavra de Deus que cria é também a palavra de Deus que ordena. Deus cria por meio de comandos. Vocês já notaram isso lá em Gênesis? Deus cria por meio de comandos. Então, o ato de criação divina é também um ato de promulgação da sua lei, da sua ordem cósmica que Ele estabeleceu. Então, daí a gente falar num sentido analógico, que a realidade é semanticamente plural. Mas é semântica aqui no sentido só linguístico, não, no sentido analógico, tá? É que ela tem vários níveis, várias dimensões, vários aspectos. E quando você tenta descrever cada aspecto desse, você descobre que ele tem uma riqueza e um sentido próprio que não pode ser reduzido a um outro aspecto. Tá? Então, e existe uma ordem de sentidos. Então eu usei uma ilustração aqui já antes para vocês. Por exemplo, você consegue imaginar a quantidade pura. Você consegue pensar em números. É por isso que a gente faz matemática. Você consegue pensar no número 2, abstraindo o número completamente de objetos. Você consegue imaginar que existe a quantidade, pelo menos na sua mente, você consegue imaginá-la pura. É claro que para imaginar você precisa de representação, né? Então no início você vai usar 2 palitinhos, depois você vai usar o símbolo, mas você consegue, por meio dessa representação, acessar a ideia pura de número. Mas veja que curioso, você não consegue imaginar o espaço sem imaginar quantidades. Curioso isso. Você não consegue imaginar o espaço puro sem imaginar uma quantidade de espaço. Seja um espaço pequeno, ou médio, ou grande, assim por diante. Então não dá para conceber o espaço sem a ideia de quantidade e a ideia de número. Ou sem o aspecto, melhor dizendo, das quantidades e dos números. Você precisa deles para imaginar
o espaço. Ainda que você seja capaz de distinguir a ideia de espaço da ideia de número, mas você não consegue conceber um espaço na sua cabeça sem imaginar que ele tenha uma extensão. E tem uma extensão maior ou menor e assim por diante. Você não consegue. Da mesma forma, o movimento. Você consegue imaginar espaço sem movimento, mas não consegue imaginar movimento sem espaço. Porque todo esse movimento tem que acontecer no espaço. Ou seja, claramente tem uma ordem nessas estruturas. Matéria física, enfim, objetos físicos, melhor dizendo. Então, os objetos físicos, depois eu vou explicar isso, são qualificados pela dimensão física. Então, você consegue imaginar a materialidade, mas também não consegue imaginar a materialidade sem ideias, isso é muito importante, de quantidade e sem ideia de espaço. Agora, a gente sabe, por causa da física moderna, que matéria e energia estão associados. E por isso mesmo, não existe movimento. Pense bem nisso. Não existem quantidades em estado puro, digamos assim. Não existe espaço, simplesmente. E não existe movimento puro. Tudo que existe são objetos físicos, são realidades físicas. Mesmo o nosso espaço, a gente sabe pela física moderna, o nosso espaço, ele surgiu... Bom, eu sei que isso é controverso, mas eu sou a favor da teoria do Big Bang. E, de acordo com essa teoria do Big Bang, o espaço, o tempo e a matéria, todos aparecem juntos. E a expansão do espaço é simultânea com a expansão da matéria, né? Então, assim, essas três primeiras esferas não existem, digamos assim, autonomamente. Existe o mundo físico que tem todos os quatro primeiros aspectos. Agora, você precisa sempre de um aspecto anterior para conseguir conceber teoricamente o aspecto seguinte. Da mesma forma, você não consegue imaginar um ser vivo sem a dimensão física. Você não consegue fazer isso. Para você pensar um ser vivo, ele tem que ter um corpo, e tem um metabolismo, ele tem que se alimentar, ele tem que se reproduzir, e assim por diante. Então, a vida biológica pressupõe a matéria, mas a matéria pode existir sem vida biológica, sem dúvida nenhuma. Sistema nervoso e a capacidade sensorial. Então, as plantas não têm sistema nervoso, mas os animais têm sistema nervoso. Mas não existe um animal que tenha sistema nervoso funcionando sem ter vida biológica. Né? Isso não existe. Então, a vida biológica é uma condição para a capacidade sensorial, para a capacidade psicológica. Da mesma forma, sem a capacidade psicológica, que dá a consciência de mundo, e a capacidade psicológica avançada que nós temos de perceber a nós mesmos, não seria possível o pensamento racional e a função lógica. E assim por diante. Então, o Doivres destacava que existe uma ordem, um ordenamento nessas esferas. E ele escreveu um dos volumes da obra dele foi uma exposição da teoria das esferas modais, em que ele mostra como é a relação entre essas várias esferas. E por que é que a esfera da fé é a última esfera? Porque ela tem a função de abrir, iluminar e guiar as outras. E também, dependendo da fé que é sustentada, pode fechar as outras esferas. Então, gente, existe uma ordem de esferas, tá? Essa ordem era, para Doivres, uma dimensão do tempo, porque tempo para Doivres tem uma dimensão de duração e uma dimensão de ordem. Então, a temporalidade se mostra, por exemplo, isso já tem algo nessa direção em Kant. A temporalidade se mostra, eu já mencionei isso, no fato de que existe uma ordem nos números. Né? Então, entre o número 1 e o número 3 tem o número 2. Existe uma ordem na dimensão numérica ou na dimensão das quantidades. E você não consegue desfazer essa ordem. Então, isso é uma manifestação do tempo. O tempo é multidimensional. Existe o tempo lógico, que estabelece a relação entre as premissas e a conclusão. Existe o tempo histórico, existe o tempo da percepção, o tempo psicológico. Existe o tempo econômico, o relógio da economia não é igual ao relógio biológico. Existe o relógio biológico e assim por diante. Existe o tempo físico, que é do nosso universo, né? Enfim, então tem vários níveis o tempo. E a temporalidade se mostra no fato de que existe uma ordem também dessas esferas. Existe uma ordem para elas. Você não pode mudar essas esferas de ordem.
Quer dizer, existem discussões às vezes sobre se a esfera lógica, por exemplo, ela é depois da histórica ou antes da histórica. Há discussões assim mais complexas. Mas, de qualquer forma, o ponto é que é possível perceber um ordenamento nas relações dessas esferas. Agora, um ponto do Doivres importante, lembre do que eu falei de ontologia. Se Deus, que é absoluto, está fora, entre aspas, fora do cosmos, é claro que ele está presente, sustentando todas as coisas. Ele não é só transcendente, ele é imanente. Mas ele não é nenhum dos elementos do cosmos criado. Ele não é nenhum dos entes e ele não está localizado em nenhuma das esferas. Ele está além do nosso universo temporal. Então, o que significa? Que nenhuma dessas esferas do sentido pode ser tratada como a origem suprema das outras esferas. Então, gente, é importante ter isso em mente. Não dá para explicar tudo com a matemática, não dá para explicar tudo com a lógica, não dá para explicar tudo com a história, não dá para explicar tudo com a sociologia e assim por diante. É importante ter isso em mente, essa dimensão aí da ontologia de Doivres. Então, esse é o princípio da irredutibilidade modal. A autoridade de Deus se expressa em várias esferas de soberania. Cada esfera se distingue das outras por um núcleo de sentido, né? Que aí eu procurei expressar aqui, por exemplo, o núcleo de sentido da esfera estética seria a harmonia. O núcleo de sentido da esfera lógica é a análise. O núcleo de sentido da esfera física é a interação e assim por diante. O reducionismo é uma forma de idolatria científica que surge da deificação de uma esfera modal. O reducionismo é detectado quando encontramos uma antinomia intermodal. Então, um exemplo aí interessante que o Carlsbeck discute é quando Doivres fez a resenha de um livro de Emil Brunner, o grande teólogo europeu neo-ortodoxo, sobre a ideia de Estado e sociedade. Eu esqueci o título do livro agora, mas a discussão do Doivres é o seguinte, ou do Carlsbeck, é que nesse livro o Emil Brunner disse o seguinte, que existe o amor, e o amor é contrário a toda e qualquer compulsão ou controle, que o amor liberta e tal. Eu tinha essa visão do amor. Só que o Estado é necessário, por causa do pecado e assim por diante. Mas isso é uma contradição, porque o Estado precisa usar o poder para impor a justiça e coibir o mal, mas quando você impõe a força, isso contradiz o amor. Conclusão, nós temos um paradoxo, segundo o autor, o Emil Brunner teria defendido isso. Nós temos um paradoxo, é que Deus ordena o amor e também ordena a justiça e o uso do poder, mas quando você faz um, isso contradiz o outro. Isso é o paradoxo. E pronto. Aí o Doivres falou, isso não é possível. Se Deus fez um mundo integrado e harmônico, não é possível que exista uma contradição entre amor e justiça, ou entre amor e poder. A questão deve ser os contextos em que isso está sendo dito. Você está interpretando o amor de alguma forma distorcida, de um modo que a ideia de amor está sendo usada para contradizer outras dimensões da experiência que são necessárias. Então seria isso, colocar, por exemplo, a esfera ética em oposição à esfera histórico-formativa, que é a esfera do poder histórico, ou colocar a esfera ética em oposição à esfera jurídica e fazer uma contradição. Então o Doivres diria o seguinte, isso é o quê? Quando o sujeito fala assim, o mundo tem uma contradição, então isso é um sinal de que alguém está tentando reduzir uma esfera a outra. Não existe contradição, Deus não fez contradição no mundo. Quando aparece uma contradição, alguém absolutizou um pensamento e está tentando reduzir uma coisa àquilo. Então, aí ele chamava isso de princípio da antinomia excluída. Toda vez que você encontrar uma antinomia num pensador, você pode saber que tem um reducionismo em algum lugar. Que ele está absolutizando um campo da realidade e isso está gerando um contra-ídolo, ou seja, a antinomia. Né? Então, isso é um mecanismo de crítica teórica muito interessante. Então, vamos fazer um exercício aqui de análise modal, para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. Tomem aí o ser humano. Segundo Doivres, o ser humano funciona em todas essas esferas, mas não pode ser reduzido a nenhuma delas. Porque o ser humano, na verdade, no coração, ele transcende toda a ordem temporal em direção à fonte absoluta do sentido. Então, o homem existe em todas as esferas,
mas nenhuma delas é suficiente para defini-lo. Isso é muito importante. As experiências temporais, o Doivres dizia que essas funções temporais são um manto. É um manto de funções temporais que a gente tem e que recobre o centro da existência que está direcionado para Deus. Agora pensa aí no animal. O animal, ele funciona na esfera numérica, espacial, cinemática, física, biótica e psíquica. Ele vai até a psíquica. Porque ele tem organismo, ele tem sistema nervoso central e tem a capacidade da percepção, da sensação. Então, ele não tem só biologia, ele tem uma psicologia animal, né, a gente diz. Agora, os vegetais vão só até a esfera biótica. Eles estão estruturados assim, eles não têm psicologia. E objetos físicos, como uma pedra, por exemplo, ou elementos químicos, vão até a esfera física. Né? Então, o que você tem aqui? O Doivres usava a expressão de função guia para descrever cada ser. Né? Então, a função guia do animal é a psíquica. A função guia do elemento químico é a função física. A do vegetal é a biótica. A do homem, na verdade, não tem aquela bolinha ali, mas não é uma função guia. Porque o homem não é guiado por uma única delas. É por isso, gente, que o homem, na sua liberdade, é capaz de realizar atos sociais, atos econômicos, atos jurídicos, atos intelectuais, que eu expliquei. Né? O que é um ato racional? Quando o homem pega aqui a esfera lógica, eu cortei ela daqui, né? Logo a lógica, não, analítica. Então, a partir da dimensão analítica, por exemplo, ele faz uma antítese com a dimensão social e cria uma síntese sociológica, e aí constrói conceito sociológico. Então, isso é um ato analiticamente qualificado. Então, ele pode realizar atos analíticos, atos linguísticos, atos estéticos, isso aqui está errado, a função estética é lá em cima. Atos históricos, atos econômicos, assim por diante. O homem pode realizar muitos atos, mas ele não é qualificado por uma dessas esferas. Então, essa ontologia é usada para descrever por que seres diferentes funcionam com dinâmicas diferentes. E daí você tem também uma ideia de qual por exemplo, pensa o caso da biologia. A biologia é adequada para estudar, isso é até discussão dos filósofos reformacionais, é adequada para estudar seres vivos em geral, mas só a biologia não é suficiente para estudar os animais. Isso é uma coisa muito importante. Não é suficiente. Agora, só a psicologia não é suficiente para explicar o homem. Ela só pode explicar um recorte do ser humano. Daí que a gente pode ter muitas ciências humanas, mas não existe uma ciência total do ser humano, embora seja possível uma ciência total, nesse sentido que eu quero dizer, de animais, por exemplo, ou de plantas. Né? Mas o caso do homem é diferente. Agora, o fato de uma criatura não ter subjetivamente essas funções superiores não significa que ela não tenha objetivamente. Então, o homem funciona como sujeito em todas essas esferas. Agora, o animal, por exemplo, só funciona como sujeito até a esfera psíquica. Ele só é ativo até a esfera psíquica. Ele não é ativo semioticamente. Ele não é ativo socialmente, no sentido de uma ação intencional de organização social. Agora, ele funciona objetivamente nessas outras esferas. Então, isso significa que, embora ele não possa ser um sujeito ativo nas outras esferas, nós podemos ter relações com esse ser a partir das outras esferas. Então, por exemplo, um leão não tem uma relação estética com outro leão, mas o ser humano pode ter uma relação estética com o leão. Ele pode fazer um filme com o leão, ele pode pintar um leão, ele pode ter uma relação econômica com o leão. Então, o leão assumir um significado econômico num certo momento. Ele pode ter uma relação ética com os seres vivos, embora os seres vivos não tenham, os outros, né, não tenham relações éticas entre si, naturalmente. E esses outros seres podem experimentar antecipações das outras esferas. Então, existem antecipações do que seria o pensamento analítico em certos mamíferos superiores. Existe a antecipação das relações sociais, mas não é a relação social intencional,
com regras, como nós seguimos, mas há uma antecipação de relações sociais. Daí que você pode falar em sociobiologia, né, por exemplo. Então, assim, todos os seres vivos, de um modo ou de outro, funcionam, todas as criaturas, de um modo ou de outro, funcionam em todas as esferas, mas não da mesma forma. Não da mesma forma. Então, só o homem é sujeito em todas as esferas. Agora, os animais são sujeitos individualmente até a psíquica, os vegetais até a biótica, e uma pedra, por exemplo, as pedras, rochas, e assim por diante, e outros fenômenos físicos, são ativos até a esfera física. Então, a gente fala de funções passivas e funções ativas, é uma forma de dizer isso, né? Bom, nós precisamos falar um pouquinho de entidades temporais e inter-relações estruturais. E aqui a gente entraria nas bases para pensar filosofia social. Mas isso é o tema de amanhã. Amanhã nós vamos mostrar a relação do pensamento de Doivert com o pensamento de Kuyper e como que essa filosofia dele se aplica na visão da ordem social. Ok, gente? Então, até amanhã.